Um feliz ano novo de 2025 a todos os meus seguidores. Hoje é o dia dos Santos Reis. A cidade do Natal comemora esse dia, a população. Historicamente e dentro da nossa cultura, a cidade do Natal possui a fortaleza dos Reis Magos. Uma fortaleza que é um edifício construído para a defesa da capitania. E nós temos um bairro, o bairro dos Santos Reis, uma igreja, uma igreja católica com as imagens dos 3 Reis Magos, e hoje a população desse local, e é um feriado na cidade do Natal, que comemora também essa festa, que é uma festa solene, aonde o recém-nascido Jesus Cristo, príncipe herdeiro do trono de Davi, vai receber as ofertas, os presentes, as homenagens dos potentados do Oriente Antigo, da Pérsia, da Índia, da China. Então, representado nesses 3 personagens. Mas eu estou aqui também para falar para vocês da importância da leitura de um livro. É o livro chamado Os Intelectuais e a Organização da Cultura, de um grande teórico, de um grande filósofo, chamado Antônio Gramsci. Então, Antônio Gramsci, ele é muito importante para a gente compreender a cultura, para a gente compreender o que é ser um intelectual. Atualmente, eu tenho tido uma preocupação muito grande, que é a preocupação com o nosso cérebro, com o sentido do nosso cérebro, porque as pessoas estão deixando de ler, deixando de escrever, deixando de aprender a tabuada, deixando até de fazer a comunicação com o outro por conta do telefone. Então, isso é uma preocupação grande, tá certo? E nós devemos, para melhorar isso, nós devemos ser incentivados às leituras. Nós só vamos gostar de ler se formos incentivados a refletir, a ler, a examinar, a fazer os rascunhos, a fazer os resumos, a fazer os fichamentos. Isso é importante. Nós não podemos perder tudo aquilo do humano. Nós não podemos deixar de escrever, de ler, pensar e escrever. Essas 3 coisas. E eu ainda digo, falar, fazer as leituras, pensar, escrever, não é? Então, o grande gravador humano é o cérebro. Platão já está mostrando isso quando ele explica o livro chamado O Banquete. No banquete nós aprendemos a importância da linguagem, a importância do cérebro como grande gravador da humanidade e a importância de repassarmos para o outro a partir da linguagem. Então é lembrar, repetir, lembrar, repetir. Lembrar, repetir e falar e escrever. Porque agora eu estou colocando a importância da leitura de Antônio Gramsci,
os intelectuais e a organização da cultura. Porque Antônio Gramsci, esse teórico italiano, tão preocupado com a formação, tão preocupado, não é, com a formação intelectual do seu povo, com a formação intelectual da sociedade. A formação intelectual, ela acontece na fábrica, ela acontece dentro dos hospitais, ela acontece dentro do supermercado, ela acontece no ambiente familiar, ela acontece aonde existir relações, aonde existir linguagem, aonde existir pessoas, aonde existir o ser humano, aonde existe cultura. Então, para Gramsci existem dois grandes grupos de intelectuais: os intelectuais orgânicos, os intelectuais tradicionais. O que é um intelectual orgânico? O intelectual orgânico é aquele que faz a condução e a direção do pensamento daquelas elites que têm a dominação. Então eles servem aquele tempo histórico, aquelas elites que são os donos do poder, no sentido de repassarem o que eles desejam. E os intelectuais tradicionais são aqueles tradicionais que um dia foram orgânicos e que hoje não são mais, mas eles se comportam como uma classe que tem o domínio da cultura, o domínio da história. Eles são conservadores, eles se pensam até como classe separado, eles não se entendem dentro da classe, mas eles se entendem como classe. Você vê muito alguém dizer a classe dos médicos, a classe dos advogados. Isso é uma incompreensão, tá certo? Todos já estão inseridos dentro de suas classes. Ali é exatamente um local aonde, não é, há uma instituição e as pessoas que estão ali para um trabalho de intelectual, no caso dos institutos históricos, das academias de letras, de intelectual tradicional, de um organizador da cultura dentro daquelas regras do que já é aceito, fazendo a continuidade. Mas o Gramsci também fala dos grandes intelectuais, aqueles intelectuais que produziram todo um movimento de transformação, os grandes intelectuais, como os grandes intelectuais do Renascimento italiano, não é? O Renascimento italiano produziu grandes intelectuais. E o mundo popular também produz os seus intelectuais. O intelectual nacional popular. O intelectual que está mais no cotidiano. O intelectual que está produzindo, não é? Ali no dia a dia, no cotidiano, que está fazendo a tradução dos sofrimentos, está tessiturando, mostrando como ele resolve os problemas da comunidade. Lá na Feira do Alecrim você vai encontrar alguém que vende chá, todo tipo de chá. Aquela criatura tem um conhecimento popular, um conhecimento sobre doenças e como curar doenças.
eu encontro ali o intelectual popular. As parteiras do interior, que fazem os partos, que aprendem do cotidiano, da aventura de ter partejado sem diploma, sem frequentar a universidade. Então elas assimilaram aquele conhecimento e até os dias de hoje, né, elas estão ali ainda produzindo essa cultura do parto caseiro. Mesmo com o mundo sofisticado, não é, das casas de parto, das maternidades, dos grandes centros de organização para receber a gestante, a parturiente e a puérpera. Então eu gostaria de dizer a vocês que vale a pena fazer o fichamento, fazer a leitura do texto do Antônio Gramsci e aprender com ele exatamente essa aventura do que é o mundo dos intelectuais. E que vamos encontrar também intelectuais, não é? Dentro daqueles hospitais, daquelas fábricas, daqueles conventos, daquelas sociedades exemplo, Instituto Histórico Geográfico. Outro exemplo, Academia Brasileira de Letras, Academia Norte-Grandense de Letras. Então eu desejo a todos vocês um feliz ano novo e uma boa leitura desse texto. Ninguém vai se arrepender por ter lido esse texto. Vai aprender muito.